Por 74 votos a favor, 24 contra e 3 abstenções, o Congresso peruano aprovou, agora há pouco, o afastamento do presidente interino do país, José Heri. Esse é o 7º presidente em 10 anos. Agora o país terá que eleger um 8º. Para falar mais sobre esse assunto, a gente recebe aqui no estúdio agora o Acácio Filho, nosso editor de assuntos internacionais. Tudo bem, Acácio? Tudo bem, e você, como vai? Tudo certo. Rapaz, mas que crise é essa, né? 7º presidente que cai em 10 anos. O que explica essa crise toda no Peru? Bom, tem algumas coisas que explicam, primeiro, oi para você, oi para quem está em casa. Tem uma particularidade lá no Peru, César, que eles têm um dispositivo jurídico que torna mais fácil afastar os presidentes, que é a vacância por incapacidade moral permanente. Isso ajuda a esse número alto de presidentes que caem no Peru, mas não foi o caso do José Heri. O José Heri, porque, por exemplo, para afastar um presidente por essa incapacidade moral permanente, precisa da maioria qualificada, da supermaioria, como eles chamam. O Peru tem uma casa só, com 130 assentos, você precisa de 87 para afastar dessa forma. Só que como o José Heri assumiu, porque ele era o atual presidente do Congresso, quando a última presidente já foi afastada, Dina Boluarte, agora tudo que eles precisaram foi afastar ele da presidência do Congresso, com uma maioria simples. Então, por isso, não precisou desses 87 votos. Então, tem um dispositivo que ajuda a tornar mais fácil afastar esses presidentes, mas não foi o caso do José Heri, que foi afastado da presidência por consequência de ter sido afastado da presidência do Congresso. Né? E houve algum motivo mais específico para que ele fosse afastado da presidência do Congresso? É uma questão política mesmo ou uma questão talvez maior? Ele acusa a oposição de promover isso como uma questão política, de gerar instabilidade próximo das eleições. As eleições constitucionais no Peru estão previstas para acontecer em julho, então é uma bagunça que eles vão passar agora há poucos meses da eleição, mas a oposição está acusando ele de falta de transparência, de ter mantido algumas reuniões fora da agenda e reuniões com empresários chineses. O empresário, inclusive, tem contratos ativos com o Estado, então isso acabou gerando esse desgaste. A própria promotoria pública do país anunciou uma investigação contra ele por conta desses encontros fora da agenda. Ele alega que foi para discutir questões culturais, eventos culturais, mas pegou mal, está fora da agenda. Se fosse para discutir questão cultural, por que está, então, fora da agenda do governo, né? Que loucura. E, então, os próximos passos agora para a escolha do próximo presidente interino, o 8º nesses últimos 10 anos, qual que são as regras que devem ser seguidas até as eleições? Agora deveria ser o presidente do Congresso, de novo, que assume, mas o atual presidente do Congresso já falou que não pode assumir, então eles vão ter que se reunir e eleger quem que vai ser um novo interino que agora vai tocar o país até julho, quando agora sim a população vai escolher um novo presidente, que aí vamos ver se consegue terminar um mandato de 5 anos, né? É até engraçado que a gente aqui, os jornalistas brasileiros, eu vou dar um spoiler sobre todos nós mesmos, especialmente lá em Brasília, que a gente fica muito perto do poder, a gente fala que ser jornalista no Brasil é terrível, porque o tempo todo é crise atrás de crise, nem mesmo nos recessos. Quem nos acompanha certamente vai lembrar ali em dezembro e janeiro, aquela crise envolvendo o Banco Master, aqueles depoimentos no Supremo, terrível. O depoimento dia 30 de dezembro, mas jornalista no Peru parece que também não é fácil, não. A gente tem até uma tela, Cássio, sobre com os ex-presidentes do Peru. Queria que você explicasse para a gente um pouco. A gente preparou uma tela para dizer quem são esses... Até uma outra curiosidade, quando essa arte começou a ser feita, o José Heri não tinha caído ainda. Ele ainda era o atual, então a gente teve que correr de última hora. Então, o último presidente que conseguiu completar o mandato de 5 anos foi o Ollanta Humala, que não está aí. Depois dele, Pedro Paulo Kuczynski assume em 2016, sai em 2018, 2 anos depois, então 3 anos antes do mandato normal, e ele renunciou depois de uma crise política. Depois dele, Vizcarra também foi destituído pelo Congresso em meio a acusações, incluindo suspeitas de propina. É isso que a gente vem falando. O Congresso tem um dispositivo muito simples, muito fácil para afastar um presidente lá, e ainda por ser um sistema de governo unicameral, né? Só tem o Congresso, não é 2 casas, torna mais fácil ainda. Depois dele, Manuel Merino, que teve que renunciar por causa de protestos massivos e crise política. Perceba que o Manuel Merino foi quem ficou menos no cargo. Ele ficou do dia 10 de novembro de 2020 ao dia 15 de novembro de 2020. É 5 dias como presidente peruano, é menos de uma semana.
A gente tem a próxima tela, o quarto, Francisco Sagasti, teve o fim do mandato interino, esse sim já estava previsto. Ele se comprometeu a assumir apenas para fazer essa transição, como outro presidente ficou só 5 dias, ele foi quem assumiu de emergência e ficou até o Pedro Castillo. Esse sim, um dos maiores escândalos no Peru, o autogolpe, dissolveu o Congresso, falou que ia governar só por decreto. E aí o próprio Congresso rejeitou a dissolução dele e expulsou ele. Dina Boluarte vem, que era a vice dele na sequência, também caiu depois de crise, protesto e investigação. Lembrando que a Dina Boluarte teve o caso do Rolex Gate, aquela coleção de Rolex que não eram declarados, Rolex Gate com referência ao Watergate dos Estados Unidos, né? E por último, quem caiu hoje foi o José Herry, que por conta dessa censura aprovada, então o Congresso retira ele da presidência do Congresso e por conta disso eles declararam a vacância da presidência da República também, César. Que crise. Muito obrigado, Acácio, por explicar para a gente todos esses movimentos, porque é muita história realmente nesses últimos anos. É muita história e é muito nome, né? É muita gente. É muito nome, é muita gente, que nós brasileiros não estamos familiarizados, mas você explicou tudo muito bem. Muito obrigado, até a próxima. Obrigado a você, até a próxima, César. Bom jornal.